Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a laringomalácia ou a laringotraqueomalácia, né? Um tema que foi sugerido aqui nos comentários, por isso é importante essa interação. Você curte, compartilha, faz no comentário dúvidas e sugestão de novos temas. Isso ajuda que a gente produza novos conteúdos, além de estimular o nosso canal, nosso trabalho e disseminar essa informação para mais famílias. Bem, gente, a laringomalácia ou a laringotraqueomalácia é o comprometimento dessas estruturas aqui da via aérea superior e entrando na inferior. Essa parte aqui da laringe, que é essa cartilagem aqui no homem mais visível, que é esse carocinho, e a traqueia é esse tubo respiratório aqui que desce também no nosso pescoço aqui, a gente pegando, né, vê esses anéisinhos, essas proeminências, que é por onde o ar entra pelo nariz e vai descer para seguir para os pulmões, tá? Nos bebês com a laringomalácia, diga-se de passagem, é um problema frequente, né? A literatura falando aí, 60%, 70% dos bebês têm algum grau de malácia. E o que é essa malácia? A malácia é, então, o amolecimento dessas vias aéreas, da laringe e da traqueia. Amolecimento favorecendo o colabamento, né, da laringe e da traqueia. A traqueia, funcionando perfeitamente, é uma estrutura rígida, como esse tubinho aqui, né? A laringe e a traqueia é uma estrutura rígida porque ela é formada por anéis cartilaginosos, né, em volta, eles são em semilua, revestidos por camada muscular e inervados. Essa laringe, traqueia, quando funciona bem, é assim que ela deve ficar. No movimento inspiratório e expiratório, seja eu correndo, respirando rápido, ou a criança, no caso, chorando, essa traqueia está lá, rígida, se mantendo estável, independentemente das variações de pressão, né? Que quando a gente inspira, há uma queda da pressão pulmonar e uma queda como se as estruturas externas, né? Como a pressão dentro do pulmão está menor, as estruturas externas vão comprimir as internas. E é isso que acontece na malácia. Há uma compressão da laringe e da traqueia. Na laringe normal, não há essa compressão. Essa estrutura fica rígida e permite a entrada de ar e saída sem qualquer problema. Na malácia acontece o contrário, né? Na malácia, por motivos que a gente ainda não sabe, né, são discutidos ainda as causas de por que essa laringe fica molinha, ela perde essa estrutura rígida e durante os movimentos respiratórios, principalmente na inspiração, que é a queda da pressão pulmonar, essa laringe e traqueia se fecha. E aí, quando ela se fecha, o bebê vai apresentar esse ruído, né? Um ruído estridor, que é um ruído rouco, mais ou menos dessa forma, né? Durante os movimentos respiratórios. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas voltando à causa, ainda desconhecida, especula-se causas neurológicas, muscular, uma falta ainda, uma incompleta formação das cartilagens, e aí essa estrutura da laringe e traqueia não permanece rígida para manter a estabilidade do tubo respiratório, permitindo que esse ar flua sem problemas. No bebê com malácia, então, como eu falei, vai haver essa instabilidade, né? E o sintoma principal é esse ruído, o estridor laríngeo. Esse estridor laríngeo vai estar presente em algumas situações logo após o nascimento, né? Mas é comum que ele vá se acentuando nas primeiras 2, 3 semanas de vida. E o bom, gente, é que 90% dos casos são benignos, autolimitados. O que é isso? Essas crianças vão evoluir bem, sem fazer qualquer coisa, sem nenhuma necessidade de tratamento. Essas crianças vão evoluir bem. E o que a gente sabe é que essa cartilagem lá, que era molinha, começa a ficar rígida, estável e adquirir esse formato, né? Então, quando a cartilagem fica mais firme, a camada muscular mais rígida, a inervação, e essa traqueia deixa de colabar é fechar, né?
ou alguma prega na estrutura laríngea lá, ela involui, né, com o crescimento da cartilagem, há um alívio dessa obstrução e esse ruído deixa de existir. Então a criança vai diminuindo a intensidade do estridor, do barulhinho que ela respira, e desaparece completamente até por volta dos 2 anos de idade. Porém, né, contudo, há aí uma pequena fração, né, 10%, alguma literatura mostra um pouco mais, mas é uma pequena porção de crianças pode apresentar um estridor laríngeo bem mais audível, né, bem forte, e que se intensifica bastante durante o choro da criança e em momentos que a criança está irritada, ali na hora da fome, ou uma troca de fralda, um banho, e aí essa criança começa a respirar mais rápido e esse ruído fica bem audível, bem alto, né? Essa laringomalácia ou a laringotraqueomalácia, quando envolve também a traqueia, ela pode ser avaliada por exames complementares, como a fibronasolaringoscopia, né? Que é uma sondinha, é uma sonda que é introduzida pelo nariz, ou às vezes até aqui no céu da boca, né? Colocada aqui, ou mais comum o otorrino fazer pelo nariz, e lá no nariz ela desce, e na ponta dessa sonda tem uma câmera, que vai filmar, né? Ela aqui na cavidade, imagine aqui por dentro, essa sonda vai filmar o que está acontecendo aqui na minha epiglote, glote e traqueia, nas vias aéreas superiores. E aí a filmagem dos movimentos dessa laringe e traqueia durante a respiração, o bebê vai estar chorando, normalmente o bebê, né, na introdução dessa sonda, que é um exame simples, fácil, rápido, e um pouco desconforto, indolor. Então é um exame execuível assim, mais facilmente. E ele vai permitir a visualização dessa estrutura anatômica durante a respiração do bebê. E aí é nessa visualização o quanto essa laringe colaba, né? Tem crianças em estados graves de malácia que ela vai fechar completamente a traqueia durante a respiração, né? Ou outras, pode haver pregas de mucosa entre estruturas ósseas ali da laringe que faz proeminências de obstrução dessa entrada de ar aqui. E, enfim, através dessa análise de imagem, o otorrinolaringologista vai fazer uma classificação lá, que eu acho que não vem o caso aqui, em leve, moderada e grave. Tá? Dependendo dessa gravidade, o bebê pode ter outros sintomas além do simples estridor. Esse bebê pode ter, né, retração de fúrcula aqui, que é essas estruturas aqui da caixa torácica, ele respirar com dificuldade, com movimentos respiratórios de contração da caixa torácica, então ele pode retrair o externo, pode fazer força lá embaixo no gradil costal, nas costelas, ele respirar com dificuldade, em alguns casos podendo chegar até cianose, a boquinha ficar roxa, menos comum isso, mas em alguns casos pode haver um comprometimento maior. Esse bebê também pode ter dificuldade durante a alimentação, bebê que pode, na mamada, é tão difícil para ele coordenar a respiração e deglutição, que esse bebê não consegue mamar bem, né? Durante as mamadas pode tossir, pode ter episódio de cianose, de ficar roxinho, e esse bebê não consegue ganhar peso, porque não consegue se alimentar direito. Então, nesses casos graves, desses 10% ou menos, aí um tratamento, uma intervenção, que pode ser até uma intervenção cirúrgica, né? Normalmente é uma intervenção cirúrgica, o otorrinolaringologista vai fazer um procedimento para fixar essa traqueia e impedir então que esse movimento de colabar, de fechamento das vias aéreas aconteça. Tá? Então, eu acho que o mais importante aqui é que é um problema na imensa maioria dos casos autolimitado e benigno, então 90% pelo menos aí dos bebês vão passar por isso sem precisar de intervenção e vai se resolvendo ao longo dos 2 anos de vida. Então eu trabalho em berçário, eu vejo muitos partos, bebês ao longo do mês, pelo menos 150 bebês aí por mês nascidos,
E de vez em quando acontece de você ouvir, né, um estridor laríngeo mais alto, ou seja, bebês com uma laringomalácia mais grave, que é esse bebê aí que a gente vai fazer a investigação e dependendo da classificação lá, vai ser decidido junto com o otorrino a intervenção, se é cirúrgica ou não. Beleza? Então é isso. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Assim como esse vídeo, outros novos vídeos podem surgir a partir dos comentários de vocês. E por isso é importante essa interação, tá, gente? Um abraço.